Eu estou muito emocionada. Obrigada. Obrigada pela honra, pela oportunidade. Obrigada a vocês, mulheres aqui do Sul. Muito mais, o meu obrigada. O pai fala, obrigada, minhas filhas. Obrigada porque vocês estão dando licença para ele. Obrigada porque vocês estão deixando ele fazer uma leve bagunça, mas é uma bagunça que vai ficar arrumada. Eu vejo, pelos olhos espirituais, o Senhor trocando alguns móveis de lugar. Eu vejo Ele tirando algumas coisas e jogando fora. Outras coisas eu vejo Ele falando, isso aqui é para restaurar. Sabe, quando a gente vai fazer, às vezes, uma mudança, é assim, né? Tem coisas que a gente não leva para a nova casa. Tem coisas que a gente joga fora que não tem mais jeito, mas tem coisas que são tão especiais, que tem uma memória afetiva, e a gente pinta, reforma, manda arrumar, e aí fica novo de novo, né? Então, o Senhor está dizendo que nós sabemos que somos casa dele, né? Então, nessa casa, onde ainda que sejamos casa dele, precisamos dar permissão para ele, mexer, para ele arrumar, eu vejo ele falando, alguns móveis serão jogados fora, outros serão restaurados. Coisas que tem dentro de vocês, dons, talentos, habilidades que vocês já tinham enterrado. Coisas que estavam lá empoeirado, que vocês nem lembravam mais que existia. Já aconteceu de você fuçar no armário, no guarda-roupa, mexer e achar uma coisa? Você fala assim, não acredito que eu achei isso. Era algo assim, sei lá, um brinquedo do seu filho da infância, ou uma coisa sua de adolescência, um diário. Aquele diário que ninguém podia ler. Jesus. Misericórdia quem fosse ler aquele diário, né? Já aconteceu de você encontrar alguma coisa muito especial assim, você fala, ai, que legal, né? Então, eu creio e declaro isso na vida de vocês, que a partir deste evento, vocês vão começar a encontrar coisas dentro de vocês. Eu gosto muito de Lucas 15, onde Jesus vai descrevendo 3 parábolas ali. Ele fala da parábola do filho pródigo, ele fala da parábola da mulher que perdeu ali a moeda dela, a dracma dela, e a parábola da ovelha perdida, né? E eu gosto dessa parábola da dracma perdida porque fala da mulher que perdeu algo de tão valor dentro da própria casa. Então, muitas vezes, nós perdemos os nossos valores, as nossas capacidades dentro de nós mesmas. Ainda está dentro de você aquilo que o Senhor colocou, a tua essência, o teu valor, como Ele te vê, ainda está dentro de você. Mas nós precisamos trocar os óculos. Porque o que acontece? Imagina que aquelas que usam óculos, se está um pouquinho embaçado, se está um pouquinho engordurado, já fica ruim, né? Agora você imagina pegar um óculos e passar literalmente na lama, no barro, e deixar secar. E bota esse óculos. O que você vai enxergar, minha querida? Só lama, só sujeira, tudo escuro, não é verdade? Então, muitas de nós estávamos assim, por causa do trauma. O trauma tem esse poder de sujar a lente pela qual nós vemos a vida. De sujar a lente pela qual nós vemos as pessoas, pela qual nós vemos nós mesmas. Então, o Senhor, Ele está limpando, Ele está colocando bálsamo, Ele está colocando a água, porque Ele é a água viva. Então, Ele está lavando esse óculos para que você passe a se ver e a ver o mundo e a ver as pessoas de acordo com o olhar dEle. Porque Ele nos ensina a nos ver de uma maneira mais saudável e a ver o outro de uma maneira mais saudável e enxergar a Deus de uma maneira saudável. Porque, como eu disse no primeiro dia, na primeira noite, que Deus que você enxerga? Qual é o Deus que você acredita? Porque é esse Deus que você vê e que você entende Ele ser, essa leitura que você faz de Deus, é essa leitura que também você vai expressar para o outro. E eu acho tão perfeito como Deus trabalha, porque eu senti hoje pela manhã uma unção de quebrantamento, uma unção forte realmente de cura, onde a gente começa a parar de reclamar, a gente fala assim, meu Deus do céu, e eu estava reclamando da minha vida? Não é assim quando a gente ouve uma história pior? Né? Mas não é sobre isso, tá? Apesar disso mexer um pouco com a gente, ok.
nós também não podemos menosprezar a nossa dor, porque dor é dor, independente de escala, independente de história, dor é dor. E o Senhor, Ele quer curar qualquer que seja a sua dor. Mas eu acho tão perfeito como o Senhor trabalha, porque hoje à noite, quando a gente começa a falar sobre o propósito, hoje eu vou falar com vocês sobre o propósito, agora é o id. Eu senti uma unção de comunhão, enquanto a Lu ministrava aqui o louvor, enquanto ela falou do abraço, eu senti uma unção de comunhão. Porque pessoas ferem, mas pessoas curam. E Deus usa o corpo de Cristo para curar. Então, ainda que você tenha vivido experiências ruins dentro de igreja, aquela pessoa naquele momento não estava representando o corpo de Cristo. Ela estava imersa na dor dela, ela ainda talvez não teve a oportunidade de entender tudo isso. E ela acabou expressando aquilo que ela tem, como você entendeu hoje de manhã. Mas também existem pessoas dispostas a ajudar. E se você não encontrou nenhuma dessas pessoas, que você seja essa pessoa. Aquilo que você mais identifica como falha na igreja, como falta, se Deus está colocando o teu olhar nisso, é porque é para você ocupar esse lugar. Em vez de reclamar e falar, porque não tem isso na igreja, não tem aquilo. Pastor, eu estava pensando e observei, não tem um ministério disso, não tem um ministério daquilo. Vocês já pensaram em fazer? Porque, olha, eu me disponho. Olha a diferença. É somar, não é só cobrar. Jogar tudo nas costas dos pastores e querer que... Como se a gente entrasse num cinema, né? A gente entra no cinema, tem um ar-condicionado, aí você paga pipoca. E muitas vezes a gente está tratando a igreja dessa maneira, como um estabelecimento que a gente vai, quer ser bem servido. Olha, nem me cumprimentou. Essas pessoas que estão aí, tem que cumprimentar, elas têm que ser... Vai você cumprimentar? Vai você dar o abraço? Vai você entregar aquilo que você está reclamando? É assim que funciona. Então, Deus está nesse movimento. E eu falei para vocês de manhã que eu peguei o versículo ali, deu certinho com aquilo que eu ia ministrar, que era sobre a cura, né? E eu vim com a Rose ali e falei assim, vamos ver se o versículo vai bater, né, com aquilo que eu quero ministrar. Eu falei, uau! Exatamente, ó. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esse versículo é o chamado de Deus para a sua vida. Saradas para sarar, curadas para curar, transformadas para transformar, enfim, tantos nomes, restauradas para restaurar. Quantos nomes nós temos visto aí, porque é esse movimento que Deus tem feito e que Deus tem trazido para nós. Não há cura sem estender a mão para o outro. Porque ainda que você esteja em uma situação difícil em algumas áreas da sua vida, talvez tenha pelo menos uma área em que você já saiu do fundo do poço. Não necessariamente você tenha saído do fundo do poço de um modo geral. Às vezes, começou por uma área. E nessa área onde você já conseguiu se reerguer, o que você pode fazer? Jogar uma corda para as pessoas que estão nesse mesmo fundo do poço que você esteve um dia. Seja na dor do luto, seja na dor da viuvez, seja na dor de uma jovem solteira que ainda não se casou, que tem sonhos e planos, seja na dor do abuso, da traição, da rejeição, de um filho que se perdeu nas drogas. Qual é a dor que você carrega? E o que você vai fazer com essa dor? A pergunta de hoje à noite é: ok, você entendeu que todas nós temos dores, vivenciamos dores, e aqui não é para ficar enaltecendo a dor, é para olhar a dor, para curar essa dor, para colocar essa dor no lugar certo, para a gente prosseguir. E a gente só olha para ela, porque se a gente não olhar, a gente não consegue prosseguir. Você já entendeu isso? Agora, diante de tudo que eu já falei, um pouco do que eu contei aqui, a minha pergunta para você é: o que você vai fazer com a sua história? O que você vai fazer com o que você viveu? Algumas estão com feridas expostas ainda, feridas abertas. O que você vai fazer com essa ferida?
Você vai permitir que o Espírito Santo transforme essa ferida numa cicatriz? Porque cicatrizes contam histórias. Aqui, algumas de vocês, está aqui a Lu, tem uma cicatriz. Se alguém chegar nela e não conhece a história, e de repente ela está lá na praia, aí alguém vê essa cicatriz e alguém chega e fala assim, conta a história dessa cicatriz. Ela vai contar o que ela viveu que ocasionou aquela cicatriz. Alguém que foi mordido por um cachorro, pisou num prego, bateu o joelho. Eu tenho 2 cicatrizes, uma em cada joelho. Eu lembro exatamente o que aconteceu, do tombo que eu levei, da cara na parede que eu dei quando era criança, descendo correndo que nem doida, que rasgou meu joelho, abriu, tomei ponto. Tenho cicatriz que conta uma história. Você tem cicatrizes que contam histórias. E as pessoas querem saber essa história. Não menospreze a sua cicatriz. Não menospreze a sua história. Não menospreze aquilo que você viveu. Não enaltecendo a dor, enaltecendo o Deus que entrou com a cura. O Deus que entrou com o bálsamo. O Deus que consolou você para que hoje você possa falar, amiga, fica tranquila, porque essa ferida, eu posso te ensinar a limpar ela, eu posso ajudar você a cuidar dela. E ela vai virar uma cicatriz bonitinha. Não vai inflamar. Ela vai ficar sequinha e vai só contar uma história um dia. Então, a minha pergunta é o que você vai fazer? Na Bíblia, nós conhecemos a história da rainha Esther. Ela era órfã, tinha perdido os pais, e ela tinha tudo para ser uma mulher vitimizada. Ela tinha tudo para ser uma mulher triste, que não se colocasse na dispensação para cumprir o propósito dela. E Esther é chamada para a preparação de um propósito. Esther fica um ano aprendendo a se alimentar, aprendendo a se cuidar, porque Deus tinha um chamado para ela. Sempre que nós formos chamadas, Deus vai nos levar a um lugar de tratamento, de treinamento. Jesus, o próprio Cristo, que já para nós, ele é pronto, óbvio que ele é pronto, ele é o Deus, mas ele como homem, ele precisou passar por 40 dias no deserto, que foi a preparação do ministério dele. Ele só atuou ministerialmente depois que ele passou. E ele foi conduzido pelo próprio Espírito, a Bíblia vai dizer, para o deserto. Então, vocês estão aqui, mas vocês vão sair daqui e algumas de vocês vão entrar num deserto. Algumas de vocês vão se alistar para esse exército de mulheres saradas para sarar. E vai começar o treinamento. Eu não sei se vocês já assistiram um seriado ou filme que retrata um pouco as pessoas que trabalham no Exército, ou nas Forças Armadas, ou no FBI, e aí elas fazem aqueles treinamentos e rasteja no chão, e exercício, e faz não sei o que e tal. É uma preparação, que precisa de uma preparação, inclusive física. Então, Deus vai preparar o teu espírito, Deus vai preparar a tua alma e vai preparar o teu físico para aquilo que Ele determinou para você. Assim como Esther foi preparada. E quando Esther chega lá, diante do rei, que ela casa com o rei, aí ela está lá, muitas vezes de boa. Algumas de vocês, eu ouço muito isso, sabe, tia Zanda? Principalmente as senhoras. Elas falam, ai, filha, eu passei por isso, mas eu fui curada. Aí eu falo, que bom, e a senhora está fazendo o quê para ajudar as pessoas? Aí elas, algumas, Então, se você foi curada, você tem uma responsabilidade. Aquelas que têm mais de... que hoje, 50 anos, não dá para dizer, né? Que lembra uma avó, olha, uma avó... A Lu falou que uma avó de 14, uma menina de 14 anos. Ah, vá, né, gente? A Lu aqui, vó. Linda desse jeito. Mas deixa eu falar. Você que sim, né? Que tem os cabelinhos mais brancos aí, você não tem noção de como o seu abraço pode gerar uma cura geracional. Deixa eu te contar uma experiência que eu vivi. Eu estava num congresso como vocês aqui. Eu fui para receber, para ser curada, em 2019. Porque é assim, camadas de cura, gente. A cura não vem de uma vez só, porque a gente não dá conta de tudo de uma vez. Não dá conta para acessar tudo no nosso inconsciente. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero que vocês entendam que o Senhor, Ele não vai despertar algo em você que Ele mesmo não esteja segurando a tua mão para dar conta disso. Porque na psicologia a gente fica com medo, a gente aprende que a gente não pode entrar em alguns lugares muito com os 2 pés.
a gente não pode fazer isso, a gente não pode falar aquilo, a gente precisa ser mais assim. Sim, dentro de um contexto terapêutico, a gente tem um caminhar que nós, como terapeutas cristãs, vamos entendendo o direcionamento do Senhor. Mas, apesar de eu falar coisas fortes, intensas, a gente acessar uns lugares assim bem perigosos, bem complexos, Deus não vai despertar em você algo que você não tem estrutura, que você não está preparada para acessar. Se Ele trouxe à tona, é porque Ele está com você nessa jornada para continuar essa obra na sua vida. Eu mesma, no meu processo de cura, nesse mesmo evento que eu já vou falar dessa senhora, nesse mesmo evento, 7 anos depois do início do meu processo de cura, que se deu em 2012, eu estava num evento como vocês aqui, e o Espírito Santo me levou em espírito para ver a minha concepção. E eu vi o meu pai estuprando a minha mãe. Eu vi ele arrancando a roupa, eu vi aquela ação violenta, eu vi o desespero da minha mãe. E deixa eu te falar uma coisa, minha mãe, quando ela me contou lá aos 11 anos de idade, ela não me contou esse detalhe. Ela me contou que ele era 20 anos mais velho que ela contou que ele era chefe dela, ela contou que ele deu dinheiro para ela abortar, ela contou que eu não nasci naquela data, toda aquela história lá ela contou. Mas ela não contou que ele tinha violentado ela sexualmente. E eu só vim a descobrir isso, porque minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade, quem que ia me falar isso? Eu só vim a descobrir isso em 2019, numa experiência sobrenatural, acredite quem quiser. O que eu quero dizer para você é que após essa experiência, 2 coisas aconteceram. A primeira foi o choque. Porque eu já estava 7 anos no meu processo de cura. Muitas camadas já haviam sido curadas. O que eu quero que você entenda é que a cura ela é um processo como uma cebola. São várias cascas. E, às vezes, Deus está tratando da rejeição, daqui a pouco Ele trata dos ciúmes, daqui a pouco Ele trata de algum outro comportamento tóxico, daqui a pouco Ele trata da insegurança, daqui a pouco Ele trata... Aí, daqui a pouco, Ele volta lá para a paternidade de novo, a rejeição. Entende? Por quê? Porque o Senhor, Ele sabe que a gente não dá conta de muita coisa e Ele sabe exatamente como ir e aonde ir no momento certo. Então, às vezes parece até que a gente é atacado pelo inimigo, de tipo assim, de novo você está aí? Às vezes a gente pensa assim, não é possível, eu estou lutando tanto, eu estou nessa jornada há tanto tempo, mas parece que eu estou no mesmo lugar. Tem situações, sim, que a gente repete, mas tem situações que não é o mesmo lugar. Se está tratando do mesmo assunto, mas ele está descendo uma camada mais profunda. Não sei se você consegue entender. Então, eu já vinha sendo curada da rejeição do meu pai, da minha mãe. Eu já tinha perdoado, eu já tinha entendido muitas coisas, mas eu ainda me sentia muito rejeitada em ambientes assim. Gente, vocês não têm noção como era difícil para mim, já ministrando. Eu falava assim para o meu marido, ele que me acompanhava até a pandemia. Depois ele assumiu as nossas empresas e as meninas, nossas filhas, né, para dar esse apoio. E aí eu tenho ido sozinha. Mas eu lembro que eu falava assim para o meu marido, quando nós íamos nas regiões que era próximo, que ele dirigia para nós, e a gente ia sempre com antecedência, porque... né, se acontecesse tivesse um trânsito, furasse um pneu, alguma coisa, você tem que estar com tempo para chegar, né, com responsabilidade, ali, com compromisso. E aí, às vezes, a gente saía 1 hora antes e chegava ali, né, a igreja estava praticamente vazia, só tinha pastor, umas pessoas, e eu falava para ele, amor, vamos parar na rua de trás e esperar até bem perto do evento, porque eu não sei o que eu vou falar com a pessoa. Porque, assim, gente... para pessoas controladoras, o meu tipo de trabalho é a melhor ferramenta que Deus usou para tirar todo o controle. Eu saio da minha casa, eu não conheço a pessoa que vai me receber, eu não sei. Aqui eu tive a graça ainda da Ângela fazer a ponte, é uma bênção, a gente conhece, ela já falou da tia Zanda para mim. Quem não vai amar a tia Zanda, né, gente? Mas o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas me convidam pela internet, porque me conhecem, veem o meu trabalho, eu não sei. Eu não sei quem vai me receber, eu não sei se eu vou comer, eu não sei onde eu vou ficar, eu não sei nada. Então, para aquelas pessoas como eu, que era extremamente controladora, que precisava saber de tudo e controlar tudo, foi o melhor tipo de trabalho, né? Agora, para quem é ansiosa, isso é extremamente desafiador.
Por quê? Porque, lembra tudo que eu passei. Vocês imaginam tudo que eu passei, que eu falei de manhã? O meu cérebro é assim, sabe? Tipo assim, será que, né? Será que vai dar certo? Né? Será que a pessoa é legal? Ou será que eu vou conseguir conversar? Será que a pessoa não é religiosa? Não é aquelas crentes chatas, né? Porque a gente, né, encontra esses montes, né? Será que a pessoa não é isso? Será que não é aquilo? Será que vai ficar me julgando? Será? Aí, sabe? Porque tem lugar que você vai que, assim, é um peso religioso, sabe? É um peso religioso. Então, assim, isso tudo traz muito conflito, né? E o Senhor, Ele vai cuidando e Ele vai mostrando. Então, vocês imaginam como que não é desafiador essa questão para mim. Mas, voltando lá, né, para a situação que eu estava descrevendo para vocês, o Senhor me levou para aquele lugar de ver a minha mãe sendo violentada para curar a rejeição que ainda existia, que foi lá na formação minha. Então, precisou que eu voltasse lá em espírito, porque eu ainda me sentia mal em grupo, eu ainda não conseguia me encaixar direito, eu ainda me sentia inadequada, ainda tinha uma certa rejeição que eu não conseguia compreender. Já tinha trabalhado a rejeição do pai, da mãe, de tantas pessoas e tal, mas por que eu ainda continuava me sentindo? Já tinha amenizado a dor. Não sei se você está conseguindo entender, em escalas assim, já tinha diminuído, mas ainda existia. E Deus quer te libertar por completo. Não é o mais ou menos. Não é, tá bom, sabe aquela coisa assim? Não, aqui tá bom, eu ainda sinto uma coisinha assim. Ele vai continuar a obra. Ele vai continuar. Porque a liberdade é por completo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, a obra é completa. E quando eu passei por aquela experiência, eu vivi aquela experiência que eu abri os olhos e eu só ficava assim, meu Deus, tipo, o que é isso? Por que o Senhor me levou lá? Naquele primeiro momento deu uma angústia. E começou assim, o diabo, você é fruto de um estupro. Não bastasse tudo que você viveu, você é fruto de um estupro. E ficava ali, ó, aquilo reverberando, assim, sabe, negativo. Aquele peso, aquela dor, aquela angústia. Eu tipo assim, Deus, não faz sentido. Eu estou há 7 anos no processo de cura. Eu já ministro a tua palavra, eu já ministro cura ao coração das mulheres. Por que o Senhor me trouxe a essa lembrança agora, nessa altura do campeonato? A impressão que eu tive é que eu voltei para trás. A dor da rejeição veio de novo, a confusão veio de novo, tipo aquela angústia, tipo assim, dá a impressão que eu não tinha sido curada. Parece que eu não tinha vivido. Vocês estão compreendendo? E aí, a minha amiga que estava comigo, por isso a importância de cada uma de vocês na vida da outra. A minha amiga que estava comigo, ela falou, Sara, Salmo 139, 13 e 14, Sara, você já foi curada através dele. Deus te entreteceu no ventre da tua mãe. Ele te escolheu. E ainda que a gente não esteja entendendo por que ele te levou nesse lugar, deve ter um propósito. Vamos deixar essa dor aqui, vamos deixar. Ela orou comigo, aliviou um pouco. Eu fui para casa, eu ainda fiquei um mês. Então é normal. Você sair daqui, você se sentir angustiada, talvez você ficar até um pouco triste em alguns momentos. Busque ajuda, busque terapeutas, busque pastoras, conselheiras, mentoras. Sim, busque ajuda, mas entenda, está no pacote. Faz parte do processo, só não para. Não tenha medo, porque Satanás vai tentar te intimidar. Não mexe aí. Isso é perigoso. Não faz isso. Aqui, não sei o quê. Ele sempre vem com medinhos. Ele sempre vem com esse espírito de intimidação. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia o teu processo no Senhor. Deus está acima de psicólogo, Deus está acima de teoria, Deus está acima de tudo, minha querida. Então, se Ele te levar a um lugar, se Ele te conduzir a algo, é porque Ele está com você. Ele vai colocar pessoas, Ele vai preparar ferramentas, Ele. Mas por isso que você precisa submeter o seu processo a Ele. Em todo momento, em todo tempo, você precisa submeter a Ele. Porque Ele sabe o tempo exato para cada coisa na sua vida. E aí, quando a rainha Esther chegou lá no palácio, ela estava lá sossegada, tranquila. Porque aí, às vezes, o que acontece? Você já recebeu a bênção, mas daí você fica lá desfrutando, só desfrutando. E é para desfrutar, mas também é para você lembrar por que você está ali. Por que você passou por tudo isso.
E o primo dela, que foi o primo que colocou ela ali naquela situação, naquele lugar, disse assim: será que não foi para um tempo como esse que você foi chamada? Ela tinha uma missão de libertar o povo de Israel. Ela não estava ali só para desfrutar do palácio. Será que você está só desfrutando do ar-condicionado, da igreja, tudo tranquilo, eu entro, pago com meu dízimo, já estou contribuindo. Será que é só isso que Deus quer de você? Será que isso não é muito mais um ato religioso necessário, ok, para a igreja se manter, mas será que não tem algo mais que você possa fazer pelas pessoas? Será que não tem algo mais que você possa fazer pelo reino de Deus, minha querida? Então essa fica a pergunta para aquelas que estão, talvez num tempo aí, de só desfrutar do palácio, sem não se posicionar. Porque se Deus te colocou nesta empresa, nesta posição, nesse lugar, é porque Ele tem um propósito através disso. Dentro lá do meu processo, eu terminei de manhã falando para vocês que o meu marido colocou um espelho em mim. E que naquele momento, eu primeiro fui tentada a realmente deixar o meu casamento ir e a perder toda a minha família, mas depois a graça do Senhor veio e me fez uma pergunta e eu me posicionei. E eu fiz uma oração tão simples, mas tão poderosa, onde eu falei: Senhor, eu quero ajuda. Só que eu não sei como, eu não sei onde procurar, eu não sei o que fazer. E aí, numa dessas coisas, o meu marido tinha falado bem duramente, porque ele não tinha como usar as palavras certas, ele não tinha capacidade para isso. Você é doida, você é louca, você tem que procurar um psicólogo, você precisa cuidar dessa cabeça, que não sei o quê. Ele falou com aquele jeitinho dele, colérico de ser, bem espírito cheque, que é, né, Deus está transformando. Mas ali mexeu comigo. E eu falei assim: eu realmente preciso buscar ajuda. Então, para algumas pessoas, a ajuda vai vir direto. Para outras, você vai precisar se posicionar. E o fato também de você dar um passo, o Senhor, Ele vê, sabe, a tua intenção. Ele vê que você não está lá, sabe, querendo ficar confortável naquela dor, confortável naquele vitimismo. Não, ela está se esforçando, ela está querendo. Eu vou ajudar, eu vou proporcionar. O Senhor vai preparar todo o caminho. E ali no dia seguinte desse meu aniversário, eu falei: bom, eu vou buscar uma ajuda psicológica. Mas eu, imagina, com tudo aquilo que eu contei para vocês, ainda muito doente emocionalmente. Vocês viram que eu falei que eu me batia, me arranhava. Então, assim, eu me odiava. O que eu fiz? Eu não achava que eu não era merecedora de absolutamente nada. Então, eu procurei a psicóloga mais barata que tinha. Essa daqui mesmo. Vou nessa daqui. Fui lá, eu lembro como hoje, era R$50 a consulta, 30 minutos. E aí vocês imaginam, 30 minutos para mim. Não dá, né, gente? Vocês estão aqui já me ouvindo pela terceira vez, já maratonando aí, Netflix, né? Roberta Flix. Em 30 minutos, porque o pai... Gente, a psicóloga era novinha, assim, é mais nova que a doutora ali, mas bem novinha mesmo, cara de adolescente, essa ela. Os olhos bugalhados dela, assim. Então, aí ela foi muito sincera comigo, mas ainda que ela tenha sido sincera, e ela foi correta, hoje eu vejo que ela foi correta, porque ela usou das palavras bem delicadas, mas quando você é doente, gente, ainda que o outro use palavra delicada, você... Tudo é... Aí ela falou: sabe o que é? É que eu acabei de me formar e eu acho que é muita coisa para eu dar conta. Então, assim... Se você não achar outra pessoa, fica a pessoa: meu Deus do céu, que bucha é essa? Se você não achar outra pessoa, vai vindo aí que a gente vê o que faz. Aí eu saí do consultório, claro, né, gente? O diabo já está ali. Seta. Nem pagando tem jeito para você. Ninguém vai te ajudar. Nenhum profissional vai te ajudar. Não tem jeito. Era só isso que eu ouvia do diabo. Não tem jeito para você. Acaba com a sua vida. Não tem jeito. Para você é só morte. Acabou. Mas é porque, na verdade, só Jesus podia dar conta. Só Jesus podia dar conta. Mas o Senhor viu a minha intenção de falar: então tá bom. Eu não quero perder meu casamento. Então, se eu tenho que buscar ajuda, então eu dou um passo. Só que Deus falou: não é essa pessoa que eu escolhi. Uma semana depois, confie no Senhor o seu processo. Confie no Senhor.
Porque tem as pessoas certas para te ajudar. Uma semana depois, eu estou saindo do culto, na igreja. A igreja que eu frequentava ela era um mezanino, assim, então eu estava descendo as escadas. E uma irmã que eu conhecia já do grupo de dança, minhas filhas sempre dançaram na igreja, e ela estava afastada do grupo de dança, essa mulher, nunca mais eu tinha visto. E ela perguntou da minha irmã. Lembra minha irmã que eu falei que minha mãe morreu, deixou minha irmã comigo, com 18 anos minha irmã foi embora de casa para viver uma vida que a gente não aprovava, repetir o mesmo padrão da minha mãe. Minha irmã tinha saído de casa fazia alguns meses, e eu estava naquela depressão profunda, me culpando, aquela crise toda que eu contei de manhã. E ela perguntou, Roberta, cadê a fulana? Nunca mais eu a vi. As lágrimas desceram, eu não consegui falar, porque a dor ainda era muito forte. Guarde isso, gente. Alguém que se importa com a dor do outro faz toda a diferença. E ela falou, era um domingo, à noite, pós-culto, ela falou, vem terça-feira para a gente conversar. E eu cheguei naquela terça-feira e ela me ouviu por 3 horas. Não por 30 minutos, por R$50. Ela me ouviu por 3 horas. E eu pude colocar toda a minha dor para fora. Ela chorou comigo. E ela disse, Roberta, não sei se você sabe, mas eu me afastei do Ministério de Dança porque eu estou atendendo voluntariamente como psicóloga, eu me formei recentemente, e eu quero te ajudar se você permitir. Deus enviou. E ali, glória a Deus, porque alguém se dispôs a ouvir, porque alguém cedeu o dom para poder ajudar o corpo de Cristo. E ali aquela mulher que também já tinha sido ferida, machucada, que também era uma mulher sarada, que estava sendo instrumento para sarar outras vidas. Passamos uma jornada de 5 meses. 5 meses me curou por completo? Não. Quem aqui estuda um pouco de psicologia, essa área, sabe que com o histórico do que eu contei aqui para vocês, são anos para se recuperar. Mas foi o que era para aquele tempo. Foi a porção daquela estação. Por 5 meses estivemos juntas e ali o meu processo basicamente se deu em falar da dor. Porque até então eu falava da dor sem propósito. Por isso que eu falo, não fale da dor para pessoas que não estão preparadas para ouvir. Porque é só vitimismo, é só reclamação. Mas quando você fala no contexto certo, e ali ela me ouvia sem me julgar, ia me conduzindo. Então eu falei da dor, eu validei a minha dor, eu liberei perdão para minha mãe, para os meus abusadores. Ela fez um exercício comigo onde eu me despedi da minha mãe, porque a minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade. A minha mãe não me contou que ela tinha o vírus do HIV, foi um tio que chegou em mim um dia que eu estava indo para o hospital, porque eu cuidava da minha mãe durante 6 meses, eu cuidava da minha mãe das 8 da manhã às 6 da tarde, com 14 anos de idade. Eu vivi também esse fardo, esse peso de um contexto hospitalar. E ele chegou para mim, esse meu tio, e falou assim, eu acho errado o que a sua mãe e suas tias estão fazendo com você, porque você cuida da sua mãe sem luva e você pode se contaminar. Elas estão mentindo para você. A sua mãe não tem só o câncer, a sua mãe tem o vírus do HIV e você tem que usar luva para cuidar da sua mãe. E eu, imagina eu com 14 anos, o chão se abrindo diante de mim. E a minha mãe nunca falou isso para mim. O médico chegou um dia que eu estava cuidando dela, ele chegou um dia, depois que eu já sabia, do meu tio tinha falado, eu comecei a pegar o algodão pela ponta. Daí a minha mãe, tá pegando pela ponta por quê? Eu, não, mãe, não. Eu tinha um medo da minha mãe, medo. Se você tem medo da sua mãe ou do seu pai, isso não é uma relação saudável. Procura trabalhar isso com o Senhor. E ali, o médico chegou um dia e falou, brigou com a minha mãe, falou um monte, porque que ela não tinha falado para mim, porque estava colocando minha vida em risco e tal. Quando o médico saiu, a minha mãe falou, não liga porque ele fala não que ele é bobo. Ela não tinha coragem de expor, por quê? Ela era tão religiosa, ela me proibia de ouvir música do mundo, ela me proibia de fazer tantas coisas, de ir no cinema com amigas, de brincar na rua, de jogar vôlei na rua. Então, ela era tão dura, tão religiosa, ela me prendia tanto que como que ela ia expor essas vergonhas de alguém que foi tão... Então, eu entendo hoje, eu compreendo. Mas, enfim, voltando lá, né, para esses meus processos, e ali ela me conduziu a liberar perdão, então, a me despedir da minha mãe. E eu fiz 2 movimentos com a minha mãe. O primeiro de botar a raiva para fora.
Sim, porque se você não botou a raiva para fora, você tem que colocar. Então, ali, eu conversei como se realmente minha mãe estivesse ali. Não é nenhuma sessão espírita, não, tá, gente? Não julgue, pelo amor de Deus. É uma questão técnica psicológica. Exatamente. Então, ali, eu botei toda a raiva para fora. Só que aí, depois, eu também pedi perdão. Eu também pedi perdão por coisas que eu senti de pedir. E o processo se conduziu nisso. Ela fez um processo também ali de cura e libertação comigo. E aí, depois disso, Jesus vai dizer que quando a gente expulsa os demônios, que a casa não pode ficar vazia, que senão vem mais 7 junto e, enfim. É um processo de santificação. Então, o que acontece? Enquanto eu estava sendo ministrada pela psicóloga, uma vez por semana ali, o Senhor ia trabalhando no meu coração dentro da minha casa. Então, eu comecei a maratonar vídeos no YouTube. Além da minha igreja, domingo que eu comecei a ouvir Joyce Meyer e pastora Helena Tanuri. Eram 2 pessoas que foram referências para mim, porque elas tinham vivido as mesmas dores que eu, abuso, rejeição. E, ao ver as histórias delas, acendeu uma luz em mim no sentido, Deus, o Senhor faz. O Senhor cura, o Senhor transforma. Então, se o Senhor fez na vida delas, eu peço que o Senhor faça na minha também. E ali eu ia ouvindo, anotando tudo no meu caderninho, me prostrando na sala, isso todo mundo depois que ia dormir, eu pegava esse tempo para ter esse tempo com o Senhor de mais intimidade, e assim eu fui buscando o Senhor. Aí comecei a ler a palavra de uma forma como eu nunca lia antes. Tanto que quando eu lia, no começo eu tinha muito sono. Por quê? Porque é a guerra da carne e do espírito. É o brinco, né? Eu falo assim, gente, precisa de Rivotril não, você está com insônia? Vai ler a Bíblia. Que é um sono dos infernos que vem quando... Não é verdade? Quando você pega para ler assim mesmo, intencionalmente mesmo... Ai, Deus! Aquela oração da noite, né? Que você... Ai, Deus, boa noite, Deus, dorme com Deus, Deus te abençoe. Você não sabe nem o que você está falando, né? Deus, perdoa minhas bênçãos, abençoa meus pecados, né? Ou só comigo acontecia isso? Gente, eu ficava assim, chocada quando eu me... O que é isso que eu estou falando? Tipo assim, porque a gente está tão distante, a gente está tão desconectada, a gente está tão desfocada, que é assim, a nossa mente ela é sequestrada. E é uma guerra mesmo, porque João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, é a verdade da palavra de Deus que vai te libertando vez após vez. Então, Deus me deu uma estratégia. Aí eu li a Bíblia andando. Falando em voz alta, porque a não ser aquela pessoa que tem uma doença que ela está andando e para e dorme, né? Tem uma doença assim, a não ser a pessoa que tem isso, a pessoa não dorme andando, né? Então, eu ia assim, lendo a Bíblia, falando em voz alta, quando o marido não estava em casa também, né, gente? Para não achar que a gente surtou, porque o processo é seu. Aí, às vezes, a mulher quer envolver todo mundo. Não, primeiro o processo é em você, e a partir de você, depois sua casa é transformada. Porque aí a gente já bota louvorzão, que aí a gente já quer que todo mundo entre, aí o marido já fica irritado, aí arruma uma confusão, porque agora que você voltou desse retiro, essas músicas, porque é o dia inteiro essa mulher gritando aí essas palavras. Vamos com calma, vai ter sabedoria, né? Se você não tem um marido que de repente facilita o seu caminho, o meu não facilitava muito nisso, então eu tinha que ter sabedoria. Tá lavando louça? Põe o fone. Porque a gente quer evangelizar a casa. Calma, deixa, o Espírito Santo faz isso. Primeiro evangeliza você mesma. Primeiro cuida de você mesma. Cuida da sua santificação. Né? Então, põe um fonezinho, sabe? Vai fazendo as coisas ali entre você e Deus, vivendo os seus processos. E é isso que eu ia fazendo. Sabe? Buscando uma fome e uma sede do Senhor. E buscando, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Então, você vai cantar canções assim. Você vai declarar, você vai salmodiar a Deus. Ah, eu não sei o que falar. Gente, a minha oração com Deus, eu orava. Na época a Dilma era presidente, eu orava pela Dilma, pelo país. Eu olhava no relógio e não tinha dado 5 minutos. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Falta de intimidade. Já viu gente que você não conhece? Oi. Calor, né? Tá. E aí? Tá boa? Tô bem. As crianças, tá bem, filha. Agora, garra com alguém que tu tem intimidade. Eita, meu Deus. Menina do céu, já foram 3 horas. Menino, preciso ir embora. Mas assim, você nem viu passar. Por quê? Você tem intimidade. Então, essa é a maior prova. O seu tempo de oração ou a sua comunicação com Deus é a maior prova se você tem intimidade com Ele ou não. Porque com quem a gente tem intimidade, a gente conta tudo, a gente não vê a hora passar.
E eu fui viver isso, porque eu não vivia isso antes. Eu abria a minha Bíblia só nos dias de desespero, aquilo quando você aperta o botão vermelho, que deu tudo errado, você, ai, corre para Deus. Aí você abre a Bíblia, aí vem naquela passagem, não, essa não. Deus fala comigo, não sei o quê, aí abre, aí vem um confronto, assim, aquelas palavras de profeta, que é só, né, volte para o Senhor, porque você está no céu. Aí vem, arrependa-te de onde você caiu. Aí, não, essa não, outra, né, que daí você quer abrir aquela assim, né, que eu te fiz, que você é linda, que você não sei o quê. Mas o Senhor também confronta, porque o pai corrige o filho que ama. Então, aí eu fui pela primeira vez, depois de 25 anos de crente, gente. Sabe, conhecer de fato o Senhor. E eu digo que ali foi assim como Nicodemos perguntou para Jesus como, né, nascer de novo. E Jesus fala, né, que a gente tem que nascer da água e do Espírito. E ele não entendeu, como assim, vou voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo, tal. Eu considero que ali em 2012 foi o meu novo nascimento. Ainda que eu tivesse 25 anos de vida cristã. Eu ia para o céu? Eu ia. Morresse ali por alguma coisa, alguma doença, eu ia para o céu. Mas só a salvação, gente. A salvação é tudo que nós precisamos para a eternidade, sim. Mas e o legado que você está deixando aqui? Eu falo assim, que se o objetivo e o propósito do Senhor fosse só nos salvar, o que já é muito bom e maravilhoso, quando Ele nos salvasse, quando a gente aceitasse o Senhor Jesus e a gente ir lá, viveu esse momento, recebemos a salvação, o que ia acontecer? Pronto, a gente ia embora. Ué, se o propósito é ser salvo, a gente já está salvo, a senha chama, vamos embora. A gente vai encontrar com o Senhor. Mas por que não é? Porque não é só isso. Qual é o legado que você deixa aqui? Qual é a mensagem que você deixa através da sua vida? Porque você vai, deixa eu te falar, você vai embora, mas partes de você ficam aqui nos seus filhos, nos seus sobrinhos, nas pessoas que tiveram contato com você. O que essas pessoas vão falar de você quando você não estiver mais aqui? Entende? Não é só sobre, foi para o céu, era crente, foi para o céu, mas não, era uma mulher generosa, era uma mulher que sempre tinha um colo, era uma mulher que estava sempre disposta a ajudar. Nossa, meu Deus, aquela professora marcou a minha vida. Nossa, aquela pessoa fez a diferença, sabe? Que nós possamos ser essas pessoas. Assim como a Bíblia vai falar de mulheres empreendedoras como Lídia, como Susana, que sustentava o ministério, nós vimos aqui, foi falado sobre missões. O que você pode fazer? Se você hoje pode adotar uma pessoa ali, um missionário, uma criança, alguém que seja, é isso que você pode fazer? Faça isso agora. Eu comecei, gente, aí tá, né? Vamos lá. Aí começou, tô lá, né, nesse processo, e psicóloga, e buscando palavra, ouvindo ministração, ouvindo louvor durante o dia inteiro, e jejum, e oração, e busca, e desenvolvendo, e crescendo no Senhor, e lendo meus devocionais, e lá, nesse processo de santificação, ok. Aí eu começou a vir o quê? A sede de compartilhar o que Deus estava fazendo na minha vida. Porque aquilo que o Senhor faz não pode ser guardado para você só. Então, o Senhor colocou uma sede no meu coração, como eu oro, para que Ele coloque no coração de cada uma de vocês. E eu comecei, Senhor, como eu posso falar da Tua palavra? Senhor, como eu posso compartilhar o que o Senhor está fazendo na minha vida? Não existia livro. Não existia Sarados para Sarar, não existia Roberta Sara. Meu nome é Roberta Sara mesmo, tá? Porque as pessoas pensam, é um nome artístico? É porque Sarados para Sarar, Sara, né? Tudo assim, acho que, né? Não, gente, é meu nome. Mas, assim, não existia ainda esse ministério dessa forma. Já existia no céu, já existia no mundo espiritual, mas para mim ali ainda não existia. Mas eu tinha uma fome, uma sede. Então, eu ia para a escola levar minhas filhas na escola e eu dava carona para as mães que eu via com a roupinha do uniforme, assim, eu entra aí, né? E aí eu já ia conversando e fazia uma conversa ali na porta da escola. E quantas mães eu me lembro que eu evangelizei dessa forma. Mas eu me lembro também, sabe, que o Senhor começou a falar ao meu coração de coisas simples, como o Ministério da Carona, que é esse, né? Como é o Ministério da Carona, ele já era um aconselhamento, né? Como tantas outras coisas que a gente pode fazer. E eu me lembro que na minha igreja tinha, lá em São Paulo, a gente tem algo que chama Nota Fiscal Paulista, que você digita o CPF, ganha lá não sei o quê, junta lá os pontos, enfim. E algumas pessoas, eu não entendo muito dessas coisas, mas quem sabe aí vocês sabem, né? Aí algumas pessoas não gostam de colocar e entrega para as instituições não governamentais. E a nossa igreja tinha um instituto ali para crianças, então, na época, né, hoje em dia não é mais assim, né, tudo digital, mas na época precisava digitar todas essas notas fiscais para que fosse lá
os recursos do governo para a instituição. Então, era bolos assim, ó, de papeizinhos que tinha que digitar. E eu passava de 3 a 4 horas por dia fazendo isso. É um ministério. Eu estava ajudando, de alguma forma, uma instituição. Você entende que ajudar e fazer algo não é só estar aqui, como eu falei de manhã. Eu gosto eu gosto muito do Max Lucado, gosto muito dos livros dele. E ele tem um livro que ele fala assim, que quando Deus começou a revelar para ele que ele seria grande, que Deus ia usar a vida dele. E aí a gente, né, na nossa humanidade que existe, a carne, a gente já fica eufórico. Nossa, porque eu vou ser grande nessa terra, porque Deus vai me usar e tal. A quem muito é dado, muito é requerido também, né? A Bíblia diz isso. Mas, enfim, vamos lá. Aí, eu estou lá lendo o livro do Max, me identificando com várias coisas, e aí ele conta num livro dele. Não lembro qual é o livro, mas ele fala isso. Que ele estava numa congregação, na igreja dele ali, e aí o Senhor falou ao coração dele, Max, é hoje que o seu ministério começa. E aí ele conta aqui, eufórico, né? Ele, meu Deus, será que eu vou receber um convite para a rádio? Será que eu vou receber um convite para a TV? Será que eu vou receber um convite para uma grande conferência para eu ministrar? Uau! E aí o Senhor falou, não. Você está vendo aquele senhorzinho lá no fundo? Então, ele está sem guarda-chuva e está chovendo. Você vai levar ele para sua casa. Parabéns, Max. O seu ministério acabou de começar. É assim. É assim, porque Deus testa o nosso coração. Então, o que você pode fazer? Sabe, às vezes coisas pequenas, como eu falei, da minha madrasta que ia lá levar um pão com mortadela, que ela foi, que marcou a minha vida e fez um suco-tangue, né? Levar uma sobrinha no shopping, comprar um lanchinho, uma roupinha, pessoas que são mais desprovidas financeiramente, o que você pode fazer para marcar, para deixar a mensagem de Cristo, a luz de Cristo ali na vida delas, né? E aí, gente, agora eu quero voltar lá, né? Falando que eu não esqueci, não, gente. Aqui a gente vai para lá, vem para cá, costura e fala naquele evento de 2019 da senhorinha dos cabelos brancos. Ela está pensando lá, tá, mas e aí, o que é para eu fazer? E eu estava naquele evento e vivi aquela experiência primeiro. Falei para vocês, então, primeiro veio toda aquela angústia e tal. Depois Deus usou a vida da minha amiga para trazer isso. E a segunda coisa depois que me veio foi o entendimento disso. Porque tudo que a gente vive, emocionalmente falando, tá, leva-se um tempo para que isso possa reverberar em nós. Então, por exemplo, você que viveu algo aqui, muita gente falou para mim, meu Deus, eu me desidratei de tanto que eu chorei, né? Não parei de chorar, muita cura, tal. Às vezes você vai chegar na sua casa, quando você sai desse ambiente, você, de repente, vai se deparar com a mesma pessoa, com os mesmos comportamentos. Mas se você fizer isso que eu estou falando aqui, essa tua busca com Deus for intencional, que você realmente for cavar esse lugar de cura cada vez mais, você vai sendo cada vez mais transformada. Por quê? Porque os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas levam um tempo mesmo para ter essa mudança. Tanto que muita gente abandona a terapia porque a pessoa começa ali 1 mês, 2 meses, 3, ela não vê resultado. Ai, não está adiantando de nada, só estou gastando dinheiro. Gente, o resultado ele é tardio. O que você está falando ali parece que não está tendo resultado, mas, de repente, dali uns 6, 7 meses, menina, dá um estalo. Parece que tudo começa a entrar, encaixar, não sei o que. Você fala, nossa, então, assim, persevera, ainda que você não esteja vendo resultados visíveis assim, né? E alguns meses depois dessa minha experiência, eu percebi, cadê aquele sentimento? Cadê? Eu comecei a procurar aquele incômodo que eu tinha de, ai, vamos ficar esperando, eu vou chegar lá só na hora. Aí eu ficava assim, que eu não sabia direito como falar, eu tinha dificuldade com as pessoas. Eu comecei a procurar aquele sentimento de inadequação, aquela rejeição. Não existia mais. Por quê? Porque aquela experiência me curou da camada mais profunda da rejeição. Outra coisa que eu ainda era um pouco mimizenta, sabe? Ai, fulana não curtiu a minha foto, mas curtiu a da outra. Ah, fulana, olha, ninguém do meu meio me celebra, ninguém do meu meio comenta na minha foto, eu não tenho nenhuma amiga famosa que não sei o quê. Enquanto você quer isso, Deus não vai dar mesmo, porque Ele está tratando o teu caráter, teu ego, teu coração. Então, eu era muito assim, feridenta, sabe? Quando você ainda fica assim, me sentindo rejeitada. E aí, depois dessa experiência, a gente parou, sabe? Parou de sangrar daquele jeito que ainda sangrava. Porque ainda existia uma raiz, que era essa raiz mais profunda que eu precisava visitar. Então,
Fechando isso, para você confiar no Senhor, que aonde Ele te levar, é porque Ele sabe que você precisa chegar, porque respostas virão, mas talvez não automaticamente, mas tenha paciência e persevere. E aí, nesse mesmo evento, quando o Senhor começou a tratar da rejeição, eu comecei a ver uma cura geracional. Eu vi a minha filha mais velha, minha primogênita, eu, a minha mãe e a minha avó. Detalhe, não estou dizendo que eu vi a minha avó, porque a minha avó nunca conheci. A minha avó morreu quando minha mãe tinha 9 anos, lembra? Mas era a ideia da representatividade dessa figura da minha avó, nessa visão que o Senhor me deu. E como o Senhor curando geracionalmente, 4. O que a palavra de Êxodo vai dizer? Até a 3ª e a 4ª geração. Então, Deus estava interrompendo na vida da minha filha esse processo de rejeição geracional, essa maldição, o que quer que seja. E ali, para selar esse momento, gente, olha como é importante nós sermos instrumento de Deus na vida das pessoas. Eu vi um pouco à frente, assim, uma senhora com o cabelo branquinho. Eu não sei explicar para você, gente, mas me deu uma vontade de ir abraçar aquela mulher. Eu precisava abraçar aquela mulher. Eu precisava do abraço dela, representando a minha avó, para poder trazer uma cura, alguma coisa. Eu precisava. Começou a vir assim um ímpeto. Eu falei, gente do céu, essa é a maior prova mesmo que eu já vou estar sendo curada, né? De chegar para uma pessoa e pedir um abraço para essa pessoa, do jeito que eu tinha medo de ser rejeitada, porque eu ainda tinha medo de ser rejeitada. E aí eu cheguei até ela e falei, a senhora vai achar que eu estou doida, mas assim, eu lembrei muito da minha avó vendo você, será que você pode me dar um abraço? E ela me deu. Gente, eu desmontei, eu chorava um choro, sabe aquele choro de dor, aquele choro de cura mesmo, assim, sabe? E ela foi instrumento do Senhor por causa dos cabelinhos dela. Então, vocês que têm aí a sua idade mais, né, de 60, 70 anos, não sei quantos anos, você pensa, não tem mais o que eu fazer. Tem sim, minha filha. O seu abraço, né, a sua expressão de uma pessoa mais madura pode representar uma avó que uma pessoa teve que foi muito dura, ou que se foi, essa pessoa ela sente falta, sente saudade. O que você pode fazer para poder curar o coração de alguém? Com certeza, Deus tem algo para usar através da sua história, através de você. Amém? Amém. Quero encerrar mais uma vez orando com vocês. E, gente, 55 minutos já. Mas é bom, né? Como fica para mais, né? Aí vocês fazem, e a tia Zanda me chama de novo aí, ó. Vamos orar, agradecer ao Senhor e... além de agradecer, eu também quero sugerir você a se dispor. Lá em Isaías vai dizer, eis-me aqui. Como você viu aqui até no vídeo das missões, a quem enviarei? Um dia, o Senhor me fez essa pergunta. Posso contar com você, Roberta? Como disse uma amiga minha, Roberta poderia ter trilhado o caminho dela de cura e eu creio que Deus iria curar, porque Deus não só nos cura porque Ele quer nos usar, Ele nos cura porque Ele nos ama. Mas ela disse, mas a Roberta não escolheu só ser curada para ela escolheu transbordar essa cura. Então, assim como eu disse há muitos anos atrás para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode falar aí para o Senhor? Mas cuidado com as suas palavras, porque não faça voto de tolo. O que você falar, o Senhor vai ouvir. E Ele vai contar. E Ele vai começar a mandar pessoas para você. Ele vai preparar caminhos. Não sei como, não sei onde, não sei de que maneira. Aí onde você trabalha, aí no seu bairro. De maneiras distintas, porque somos pessoas diferentes, com caminhos diferentes. Mas Ele vai contar. Será que você pode dizer, Senhor, eu quero me alistar neste exército de mulheres saradas para sarar? Se você é uma dessas, você pode levantar a sua mão para que os céus possam ver, para que o mundo espiritual possa ver esse seu posicionamento. Senhor, eu quero me alistar nesse exército de mulheres saradas para sarar. Seja você já uma mulher sarada, seja você uma mulher em processo de ser sarada, porque vocês viram, Deus já me usava enquanto eu ainda continuava sendo curada. E eu creio que Deus ainda está curando outras coisas ainda em mim também. É a jornada de glória em glória, até que seja dia perfeito. Pai, que o Senhor possa contemplar essas mãos. Agora você pode pôr a mão no coração.
Que o Senhor possa contemplar, Senhor, esses corações que levantaram as mãos se dispondo, ó Deus, para o teu reino. Assim como a seara é grande, os trabalhadores são poucos, Pai, nós queremos engrossar esse corpo. Nós queremos engrossar, Senhor, esse chamado, Pai, colocando a mão no arado. Mas a própria Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e solta e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, nós fazemos isso com consciência. Com a consciência, Pai, de que nós temos um compromisso com o Senhor. Não é com a nossa liderança, não é com a nossa igreja, ainda que possamos executar algum trabalho, algum serviço ligado ao nosso ministério local. Mas o nosso compromisso primeiro é com o Senhor. Mas muitas de nós que estão aqui, muitas das mulheres que aqui estão, talvez estejam como eu no passado. Eu não sabia como. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir. Eu não sabia de que maneira eu poderia contribuir. Encontra essas pessoas, Pai, de uma maneira especial e traz luz. Abre as cortinas. Abre as cortinas. Eu vejo como um palco, sabe quando você está sentada para assistir um espetáculo e você não sabe o que tem ali atrás e a cortina é aberta e você vê aquele cenário lindo. O Senhor está abrindo a cortina para algumas mulheres aqui dizendo: ei, filha, era isso que eu tinha preparado para você. Era isso que estava aqui escondido no secreto, porque eu precisava que você se dispusesse. É como se o Senhor dissesse: filha, obrigada pelo seu sim. Obrigada pelo seu sim. Mas na realidade, nós é que dizemos: Senhor, obrigada porque o Senhor nos escolheu, porque nós não somos dignas. E o que o Senhor viu em nós, porque nem mesmo eu teria me escolhido para essa obra, para esse chamado. Então o privilégio é nosso. O privilégio é nosso em servir, o privilégio é nosso em fazer parte da história do reino de Deus na nossa geração, no nosso tempo. O privilégio é nosso, a gratidão é nossa. Deus mostra também alguns corações feridos. Algumas mulheres que já se envolveram tanto na obra. Querida, você já se doou tanto, você já passou madrugadas orando, resolvendo o problema dos outros, mas você se cansou. Você se cansou da ingratidão humana, você se cansou da paralisia humana, das pessoas não evoluírem. Você se cansou de semear nos terrenos e você olhou para aquele 75% da terra que não era boa. Você esqueceu de olhar para os 25% que deu fruto. E Deus vai começar propositalmente a trazer essa terra dos 25%, vai chegar aos seus ouvidos testemunhos pelos próximos tempos de pessoas que você investiu há muitos anos atrás e que essa pessoa foi uma terra boa. E Deus está resgatando ministérios nesta noite. Deus está restaurando chamados que você falava: nunca mais. Eu venho à casa do Senhor, eu estou aqui, eu dou meu dízimo, eu ajudo, eu contribuo nisso, naquilo, mas ministério, me envolver com gente, nunca mais. O Senhor está curando essa ferida ministerial. Porque Deus colocou dons e talentos que não podem ser enterrados. Pai, cura o coração das tuas filhas, Pai. Tanto das histórias de vida, das histórias do passado, de infância, de dores, mas também cura aquelas que foram feridas no corpo. Aquelas que foram feridas por lideranças abusivas, aquelas que foram feridas por pessoas que não tinham conhecimento do que faziam. E assim como Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que você possa liberar esse perdão nessa noite, porque muitos não sabem o que fazem. Os religiosos mataram Jesus achando que estavam fazendo o que era certo, achando que estavam defendendo as leis. Muitos não sabem o que fazem. Pai, levanta, Senhor, essas mulheres, Pai, para a tua honra, para a tua glória. Assim como diz aquele versículo, que possa brilhar a luz dessas mulheres através das boas obras delas, para que as pessoas ao verem possam glorificar a Ti, Senhor.
a Ti, porque sim, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, é dEle, por Ele, para Ele todas as coisas sempre. Pai, eu oro por dons e capacitações. Assim como eu comecei nessa jornada tão pequena, Senhor, não sabendo nem mesmo como me expressar, com tanto medo, Senhor, de abrir a boca, com tanto medo de me posicionar diante de pessoas, com tanto medo, Deus, de ser rejeitada novamente ou criticada. Eu oro para que o Senhor possa dissipar, ó Deus, esses medos na vida das mulheres que estão paradas e bloqueadas por esses medos de crítica, de rejeição e de desaprovação. Algumas, Deus já te chamou para você fazer algo na rede social. Deus está incomodando o teu coração, talvez, para abrir um grupo caseiro, um grupo de WhatsApp ou um grupo de leitura. O que você pode fazer e que desculpas que você tem dado a Deus fugindo do que Ele já te direcionou. Não fuja, querida, não fuja. O diabo, ele vai tentar falar que você não nasceu para esse lugar. Eu me lembro a primeira vez que eu ministrei uma palavra. Eu saí dali tão desesperada, chorando, porque uma menina veio dizer que não entendeu nada, porque eu preguei sobre arrependimento e ela disse: como assim você teve que se arrepender se você foi vítima? Ela não entendeu que era sobre arrepender das defesas, do orgulho, daquilo que o trauma causa. E eu saí dali com ataques na minha mente de tipo: esse não é o seu lugar. Quando você fala, ninguém entende. Sai daí, o que você está fazendo aí? Eu ouvia quase que Satanás bradando assim em mim. E eu me lembro que eu cheguei em casa. Naquela manhã, era um culto de terça-feira de mulheres, uma manhã. E eu, desesperadamente, tudo que eu queria era pôr um pijama e me enfiar debaixo de uma coberta. Porque a coberta, ela representa isso, né? Um consolo, um quentinho. Se você gosta muito de dormir de coberta, é porque você se sente insegura. E a coberta representa essa segurança, essa proteção. E eu me lembro que eu estava tirando a roupa para já colocar o pijama. Isso era umas 10h30, 11 horas da manhã. E o Espírito Santo falou ao meu coração: pijama não. Pijama não. Você nasceu para esse lugar, sim, porque sou eu que te capacito. Então, algumas mulheres colocaram pijama. Algumas mulheres estão de pijama, sabe? E Deus coloca um vestido de noiva em você, porque Ele fala: eu conto com você, você é minha noiva. Mãos à obra. Mãos à obra, minha querida. Mãos à obra, porque estamos sim nos últimos tempos. E a colheita precisa ser grande. Há muitas pessoas que precisam ouvir, há muitas pessoas que precisam sentir o amor de Deus dessa forma mais particular, mais diferenciada, que só cada uma de nós podemos fazer com cada público. Deus tem um público específico para cada uma de nós. Outras, às vezes, pensam assim: mas para que eu vou fazer se está todo mundo fazendo? Para que eu vou falar de emoções se está todo mundo falando? Para que eu vou escrever um livro se está todo mundo escrevendo? Para que eu vou cantar uma música, escrever uma música? Para que eu vou fazer tal coisa se está todo mundo fazendo? Mas como dizia sua mãe, você não é todo mundo, e cada um tem um público específico. Há pessoas que não gostam da maneira que eu falo e está tudo bem, eu não fui chamada para elas. Eu fui chamada para um público específico, e esse público específico que eu fui chamada vai fazer sentido o que eu falo, as outras não. E é assim que é, como outras pessoas. Então você tem um público específico pelo qual o Senhor te chamou. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos coloca dons, é o Senhor quem aperfeiçoa os nossos dons. Colocamos tudo ao teu dispor e sim, queremos gastar a nossa vida e todos os dias que nos resta para glorificar o teu nome, para expandir o teu reino, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.